Olá, aqui é o João, retornando para mais um vídeo do nosso tutorial construindo um jogo do tipo Top-Down View. O que a gente fez no último vídeo foi trabalhar com as animações do gato, e quando a gente dá o play no jogo, além do zumbi se mexer, obviamente, a gente criou uma interação aqui dentro do animator do gato, e quando a gente marca aqui a variável em conga para true, ele muda, faz o efeito, e quando a gente desmarca, ele rotaciona e desaparece da hierarquia do jogo. Bom, nesse vídeo agora, para criar um pouco mais de atração para o nosso jogo, a gente vai começar a movimentar também o cenário. Para quando o nosso player sair da tela, né? Na verdade ele não sair, a gente começar a ir para a direita. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui na nosso objeto MainCamera e vamos adicionar um novo componente, tá? Ou seja, um novo script. A gente pode vir aqui no canto direito, no Inspector, apertar em Add Component. E a gente vai criar aqui um novo script. Última opção aqui, ó, New Script. Troquem aqui, ó, se não tiver Language, troca para C#. E a gente vai criar aqui um script chamado Camera Controller. Ok, se criou, dá um add. Foi criado o arquivo aqui. Perceba que ele foi criado fora da nossa pasta scripts, então basta arrastar ele aqui para dentro. Pronto, está aqui nosso Camera Controller. E agora vamos dar 2 cliques nele para ele abrir o nosso Mono Develop. A primeira vez que a gente acaba abrindo o Mono, ele demora um pouco mais. E se vocês forem notar em comparação ao vídeo anterior, essa versão aqui volta a ser a versão free. Tá? Porque eu estava utilizando a versão trial anteriormente para poder mostrar alguns recursos, como o Sprite Packer que tem aqui na Unity. Tá? Que a gente consegue daí, ó, pode ver que está desabilitado aqui nessa versão free, que é aquele recurso que a gente consegue pegar sprites e colocar ele dentro de uma mesma imagem, diminuindo daí a quantidade de draw calls que o nosso jogo vai fazer. Bom, se o Mono está demorando um pouquinho mais para abrir, a gente pode tentar vir aqui em Assets, Sync Mono Developer Project. Está aqui, está aberto agora o nosso script Camera Controller. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou remover esses 2 comentários e vou criar aqui na parte superior 2 variáveis. A primeira vai ser a public float speed, que eu vou colocar um valor inicial 3, melhor 1, fica mais fácil da gente testar, e depois basta a gente alterar via a interface da Unity. E um segundo que vai ser o private vector 3 new position. Por mais que seja um jogo 2D, eu vou estar colocando um vector 3 aqui, mas também poderia ser um vector 2, sem problema. Por que eu estou criando essa variável aqui? Porque aqui no start, a gente vai chamar ela new position e vamos guardar nessa variável o transform.position da câmera, aonde que a câmera está. E no update, a gente vai pegar essa variável new position e vamos incrementar ela a cada frame apenas em x. Se a gente tentasse fazer isso apenas utilizando aqui o transform.position, por exemplo, aqui setar um valor, vou dar um exemplo aqui, botar 1. Se eu tentasse fazer isso aqui para o transform.position x, desculpa, deixa eu botar aqui o ponto e vírgula. Fiz isso aqui para os 2. Vou voltar aqui na Unity. A gente percebe que ela disparou aqui um erro, exatamente nessa linha aqui, ó. Ele não aceita que a gente mexa diretamente nas variáveis das propriedades que são privadas aqui, ou seja, na verdade ela está exposta aqui, tá? As variáveis x, y e z da câmera, da posição, mas a gente não pode mexer nelas diretamente. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o position e guardando uma variável local para eu poder daí alterar diretamente o valor dele em x, que é o que eu vou querer, porque eu vou querer fazer com que o background comece a se movimentar, tá? Da direita para a esquerda. Mais ou menos essa simulação aqui que eu estou fazendo manual. Desculpa, fazer com que a câmera vá para a direita. Fazendo essa simulação aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, voltando no nosso script. Agora eu vou pegar aqui e aproveitar a minha variável
local ali, que eu criei, que é o speed, que vai dizer o quanto de velocidade vai ter na movimentação dessa câmera, e vou multiplicar, claro, pelo delta time, o qual a gente precisa sempre utilizar, né, para fazer qualquer tipo de movimentação dentro do update. Em seguida, vamos devolver então para o transform.position esse new position. Ok, está salvo com a nova posição, que agora o position da câmera realmente vai assumir. Então volta na Unity. A Unity vai recompilar, vai verificar se o código está ok. Estando ok, a gente agora pode dar um play. Pode ver que existiu apenas uma pequena movimentação inicial e depois ele não se movimentou mais. Por quê? Porque a gente está pegando esse valor aqui inicialmente só no start, para ele poder ter algum valor inicial, mas a gente tem que reconsiderar sempre, na verdade, que ele poderia ser um valor aqui local. E eu mexi ele aqui no update, porque ele, todo update eu vou pegar a nova posição e vou incrementar um pouquinho mais, tá? Na verdade, o que eu fiz aqui, que eu deixei de fazer, foi incrementar, ó, a nova posição. Ela está ficando sempre igual. Vou colocar aqui o mais igual, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu dar um play. E com isso já a nossa câmera já está se mexendo, tá, para a direita. Percebo que vai ter um momento, obviamente, que o cenário vai acabar, tá? A câmera continua se movimentando, mas o cenário acabou. Então a gente vai criar agora em seguida uma solução para fazer com que o cenário comece a se repetir, tá? Mas só apenas revisando aqui, o que a gente tem? A gente tem duas variáveis, o speed e o new position, que vai guardar inicialmente a posição, tá? Então com isso, a gente pega essa nova posição e vai incrementando, ela já vai ter o valor atualizado da nossa posição da câmera, e a gente só responde daí, só seta esse valor novo para a posição da câmera. Com isso ele vai estar sendo sempre atualizado, e com isso a gente sempre tem um valor novo, tá? Dessa forma funciona de boa, sem problema, tá? Como também existem outras soluções que fariam a mesma coisa. O que a gente vai fazer agora? Verifiquem, quando a gente movimenta a câmera, agora via script, vou dar um play, a câmera está se movimentando. Quando a câmera atingir os limites do background, a gente vai pegar esse background e vai fazer com que ele se repita. Fazendo com quê? Com que ele venha exatamente para depois aqui onde ele acaba, tá? E comece a entrar novamente dentro do cenário. Vou parar aqui. Então, para isso a gente tem que perceber que o background aqui, como qualquer outra imagem, inicialmente, por default, quando entra dentro do jogo aqui na Unity, o ponto central dela é exatamente o meio da imagem. Se a gente for no background, aqui na origem dela, na textura que a gente importou, perceba que o pivô está marcado como center, ou seja, esse aqui é o ponto central da imagem. Então a gente pode ver isso por uma bolinha, um círculo aqui azul, bem no meio da imagem. Então aqui para esse background agora, a gente vai criar um novo script, e a gente vai chamar esse script aqui de background, botão direito, create, C# script, background repeater. Tá? Que ele vai repetir o nosso background. Pega esse script agora, adiciona no background e vamos abri-lo. Ok, estamos agora com o nosso script aberto. Agora a gente pode criar aqui então as variáveis private, transform, câmera, transform. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai guardar não o vetor, mas sim o transform. Porque o vetor, ou seja, que vai guardar a posição da câmera, ele é passado by value, ou seja, vai passar apenas o valor. Então ele nunca fica sendo atualizado de acordo com a nova posição. Já o transform, como também o game object, são objetos mais complexos e eles são passados by ref, ou seja, por referência. Então por referência ele vai estar sempre aqui
com o valor atualizado. E daí, já que vai estar o valor atualizado do transform, a gente consegue daí pegar seus filhos, que no caso seria a posição, a rotação, a escala e qualquer outra variável, né, propriedade na hierarquia abaixo. Em seguida, vamos criar uma outra variável, private float sprite widget. Por que a gente está criando essa variável? Simplesmente porque a gente vai precisar descobrir, quando a gente iniciar aqui esse script, o tamanho da textura que a gente está utilizando em tela. Então, logo aqui no start, a gente vai descobrir qual é o tamanho da nossa textura. Vamos criar aqui então, primeiramente, vamos pegar o câmera transform e guardar a câmera.main.transform. Com isso aqui a gente já está armazenando o transform da main camera, ou seja, câmera.main significa que ele vai atrás da câmera que estiver marcada com essa tagzinha aqui, ó, main camera, tá? Isso aqui é apenas um atalho para buscar o componente dentro do objeto que tiver com essa tag. Ok, armazenamos ali o main camera e agora sim, vamos buscar então o sprite render que está desenhando o nosso background. Vou chamar ele aqui de sprite render. E a gente vai fazer daí um cast da variável render para do tipo sprite render. Por que a gente está fazendo isso? Se a gente retornar aqui e for no background, onde a gente está utilizando o script background repeater, a gente vai ver que a gente tem aqui a propriedade sprite render, esse componente. Mas via Unity ele só nos dá acesso a essa variável chamada render, que daí é a parte mais abstrata, tá, da renderização, que também é utilizada para 3D. No caso aqui do 2D, a gente precisa buscar o sprite render que está escondido aqui dentro desse render para poder ter acesso à propriedade sprite, tá, e qualquer outro tipo de valor que fosse necessário, que só no 2D teria. Então a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai pegar a variável sprite widget e guardar a largura da nossa imagem, sprite render, a nossa variável que a gente criou aqui em cima, ponto, propriedade sprite, voltando aqui na Unity, essa propriedade aqui, ó, sprite, que é a que está guardando a imagem, pode ver que está marcada em amarelo aqui, ó, que é essa imagem que ela está utilizando. Vamos ver agora as dimensões, ponto, bounds, são as dimensões desse sprite. Vamos pegar então o tamanho dele, size, o tamanho dele em x, ou seja, a gente vai pegar assim a largura da imagem, armazenando a largura do background. Ok, está salvo agora. Agora a gente pode vir aqui no update e fazer verificações para que a imagem se repita quando a câmera se movimentar e a gente perceber daí, né, o script perceber que a câmera está ultrapassando o limite onde está o background. Então, o que a gente vai fazer? Então, aqui dentro do update, vamos fazer uma verificação. Se transform.position em x, quem é transform.position em x? Voltando aqui na Unity, relembrando, aqui está o background. Então, esse aqui, nosso objeto, ele está na posição 0. A posição 0 é relativa a exatamente o ponto central da nossa imagem, aqui onde tem esse círculo azul. Então, ali é o transform.position em x. Se esse cara, somado com a largura sprite widget, com essa nossa variável aqui, ó, sprite widget, se os dois, um somado ao outro, forem menor do que câmera transform, né, nossa variável aqui local, acabei colocando aqui em minúsculo, deixa eu copiar aqui a variável, câmera transform ponto position em x.
Então a mesma ideia que a gente está fazendo aqui, pensando, né, para a posição do background, a gente pode vir aqui na câmera também e perceber que a posição 0 dela também é exatamente o meio aqui do cenário onde a gente está enxergando o pivô dela. Tá? Então, se nossa posição em X mais a largura for maior, se ela for menor, tá, do que a posição em X da câmera, então a gente precisa movimentar o nosso fundo, o nosso background, nosso fundo do jogo. Então vamos criar uma variável local aqui do tipo vector3. Eu vou chamar de new position, que vai ser a nova posição que o nosso fundo vai assumir. New position recebe transform.position, da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior. Eu estou criando uma variável local aqui para poder manipular apenas a variável x. Tá? Então new position em x vai ser incrementado a ele agora o dobro da largura, ou seja, para ele exatamente para 2 vezes a posição dele aqui. Já que a gente está trabalhando exatamente com o ponto 0 bem no meio dele, o dobro dele seria, vou duplicar aqui rapidamente para mostrar, o dobro dele seria exatamente aqui, e daí com isso a gente teria uma imagem depois da outra. Ou seja, na verdade, essa mesma imagem que está aqui na esquerda seria colocada aqui, e com isso a câmera chegaria ao ponto em que encontraria o background novamente. Tá? Então vou voltar atrás, deixar apenas o background inicial. Voltando no script, a gente vai fazer com que o nosso sprite widget, ele vai assumir, na verdade, nova posição, o sprite widget vezes 2. Multiplicado, a gente vai devolver então para o fundo, transform.position, o new position. Então, quem é esse transform.position? Já que esse script aqui, o background repeater, está anexado ao background, o transform.position faz referência ao componente transform e à propriedade position em x deste background. Tá? Então, deixando apenas assim, a gente pode dar aqui um play agora na Unity. Tá? Vamos ficar atentos aqui ó, à posição em x do nosso transform. Por enquanto a câmera está se mexendo. O fundo não vai acompanhar, né? Vamos fazer com que deixar todo o cenário sair da tela. Quando todo o cenário sair da tela, por enquanto ainda não está aparecendo, né, o nosso background. O que a gente vai precisar fazer? Podem ver que demorou um pouquinho ali, mas ele apareceu. Porque a gente está fazendo uma soma, na verdade, do dobro dessa imagem. Deixa eu guardar só um pouquinho. Na verdade, ele está utilizando aqui a cena, então deixa eu aproximar aqui um pouco a cena. Como a gente está em game aqui, ele acaba utilizando a câmera como se fosse o tamanho da cena. Tá? Olha aqui, a imagem sumiu. E agora ela apareceu bem lá na frente. Tá? E, novamente, agora o background começa a aparecer. Então vai acontecer novamente. Quando ele perceber que o background, que agora está parado, está lá na frente, paradinho, tá? Quando o script perceber que a câmera ultrapassou todo o tamanho dele, ele vai jogar novamente essa imagem mais para frente. Tá? Mas, obviamente, isso não corrige o que a gente precisa aqui fazer para solucionar o problema de background do nosso jogo. Então, vamos nos aproximar aqui do nosso fundo e perceba que essa nossa imagem tem tamanho 2048. Tá? Esse é o tamanho da imagem. Então, se a gente quer botar ela exatamente metade para cá, metade para a esquerda, a gente pega ela aqui em X e põe ela mais ou menos em, deixa eu ver, botar aqui 20.48, ela vai ficar muito para a direita em comparação à nossa câmera. Tá? Ela está totalmente aqui, vamos ver aqui, bastante fora da câmera. Tá? Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai duplicar o nosso background, vamos ter 2 deles. Deixa eu colocar ele aqui um junto do outro. Vou pegar esse segundo aqui, vou deixar o primeiro em 0, vou pegar esse segundo, segura o V no teclado e daí consegue aproximar um do outro, estão conectados. Então percebo que esse segundo, que eu tinha falado anteriormente, ficou na posição 2048, porque é exatamente a largura que a gente precisava.
Então, apenas fazendo isso, duplicando o nosso background, vou aumentar aqui a velocidade da câmera para poder testar. A velocidade está 1 por enquanto, deixa eu colocar aqui 5. Deixa eu aproximar aqui, colocar Maximize on Play, para a gente poder enxergar a tela toda, a tela grande. E com isso, o que acontece? O nosso background agora não some, tá? Na verdade, ele está fazendo o que? A repetição dos dois. Tá? A gente está utilizando dois, porque sempre tem que ter um em tela, né? E o segundo está vindo e entrando. Daí o primeiro vai sair e vai entrar depois do segundo. E com isso a gente já tem um loop, tá? Do fundo do nosso cenário. Bom, pessoal, era isso nesse vídeo. Até o próximo vídeo.